E hoje vamos falar sobre o Natal. O Natal tá chegando aí quarta-feira, dia 25, e tem toda uma polêmica que o Natal é uma festa pagã, que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Mas para entender isso nós temos que voltar nos tempos de Noé. Noé teve a arca, salvou 8 pessoas, fez a arca e teve um filho que é esse aí, né, chamado Cã ou Cão, né, literalmente, né? E Cã teve filhos, né, quando ele conheceu essa mulher ou uma mulher chamada Semíramis. E com Semíramis, Cã ele gerou Nimrod, que foi nada mais, nada menos que a personificação da desobediência. Nimrod foi o primeiro ditador da face da terra, do mundo, e ele foi famoso por construir cidades. Dentre as cidades mais famosas, né, o Império Babilônico, né, foi a que se tornou a mais famosa. Se encontra assim em Gênesis no capítulo 11, a partir da Torre de Babel. E Nimrod cultuava a ele próprio. Nimrod, ele se intitulava como sendo Deus, como sendo o Deus Sol, como sendo o Sol. E olha só, a história não para por aí. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, ele disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Nimrod, sendo o Deus Sol, ele se apossou. Isso mesmo, ele se apossou, ele tomou por mulher a própria mãe, Semíramis. E ela, Semíramis, como sendo mulher agora de Nimrod, ela passa também a reivindicar a adoração, a ser idolatrada, adorada como uma deusa. E ela então se coloca como sendo a deusa Lua, né? Hoje nós vamos ver quem será essa imagem que nós vemos na nota de dinheiro, a imagem da Estátua da Liberdade, a imagem do Colômbia, né? Quem será a imagem que aparece na sua nota de R$5, R$10? Não é nada mais, nada menos que Semíramis, a deusa Lua. Então nós temos Nimrod como Deus Sol e Semíramis como a deusa Lua. Nimrod foi o primeiro patriarca dos senhores do mundo, né, da elite global. E Semíramis, ela fica grávida, né? E Nimrod, ele havia sido morto pelo próprio tio. Só que Semíramis contou uma história. Ele, sendo Deus, não podia morrer. Então Semíramis simplesmente contou o seguinte: que ele tinha na verdade voltado para o seu lugar de direito, que era o Sol, né, o lugar da onde ele teria vindo, e ela teria se engravidado, né? A partir desse momento, Nimrod já não estava mais ali, e ela conta uma história, né, para todo o povo, que ela tinha se engravidado nada mais, nada menos do que do espírito do Deus Sol. Isso mesmo, do espírito do Deus Sol. A gente sabe que não é verdade porque ela era uma prostituta, ela era como Jezabel. Então ela contou essa história da carochinha, Semíramis, que ela tinha se engravidado do espírito do Deus Sol, né? E ela realmente teve um filho, né? E se você ler a sua Bíblia em Ezequiel 8:14 e o verso de número 18, vai falar a respeito do filho da Semíramis, que ela pôs o nome de Tamuz, né? E Tamuz, ele também, por ser o filho do Deus Sol, ele era praticamente a reencarnação do Deus Sol. Então Semíramis teve Tamuz, a reencarnação do Deus Sol, que também era, o filho também era conhecido como Deus Sol. E levou-me à entrada da porta do Criador, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Ezequiel 8,
versículo de número 14. Então Tammuz, ele também ele era a reencarnação do Deus Sol, ele era o próprio Nimrod reencarnado, e ele morreu, né? Ele era caçador, ele morre numa floresta, né? E em cima de um tronco de uma árvore, como você viu aí, nasce um pinheiro. Olha só o que diz esse texto: disse-me, vê isto, filho, haverás ainda abominação maior do que essa. Levou-me ao átrio da casa do Senhor, e eis que estavam ali ao templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e adoravam o sol. Tammuz, né, chamado Nimrod, ele morre então em cima do tronco de uma árvore, nasce ali um pinheiro, e o pinheiro então, Semiramis, ela diz que é o símbolo do renascimento do Deus Sol, o símbolo do renascimento do Deus Sol. Então, Tammuz, para você ter uma ideia, a nível de informação, ele nasce no dia 25 de dezembro. Então, Tammuz era um caçador. A morte dele não se sabe exatamente do que ele morreu. Ele morre na floresta, ele morre caçando. E a árvore nasce então no tronco em que ele estava deitado, passa a ser o símbolo do renascimento. E na verdade, né, todos esses símbolos do Natal significa o pecado original, desperta o furor de Deus, desperta a ira de Deus, toda esse paganismo, né, toda essa questão de colocar subterfúgios. A gente sabe muito bem que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, mas podemos comemorar o Natal e não sei o que, então podemos mentir, ou então podemos viver ou comemorar alguma coisa mesmo sabendo que a data não é verídica, que a data não é verdadeira, né? Mas que a gente sabe que isso é apregoado ao entendimento das pessoas. E o pecado original é simbolizado nada mais, nada menos que pela árvore, pelos frutos e pela fita, que simboliza ali o pecado original. Aí Semiramis e Nimrod. E você, quero mostrar aqui para você o significado, né? Isso, por exemplo, a teoria da reencarnação surgiu pela primeira vez, essa doutrina espírita, quando nessa questão de Nimrod ter reencarnado no filho Tammuz, né? Ele sendo Tammuz, o próprio Tammuz, então surge aí a doutrina da reencarnação. Semiramis, ela está aí colocada o seu rosto em muitas coisas, na nota de dinheiro, em tantas coisas. Eu vou mostrar aqui um dia e você pode estar conferindo. Tanto é que você vê ali a imagem que é colocada no dinheiro acima aqui do seu vídeo, né? Então, olha só, você vê aí também Nimrod, Semiramis e o filho Tammuz. O pai, o filho, sendo que o filho era o próprio pai reencarnado. Presta só atenção, nasceu no dia 25 de dezembro, morre nessa árvore, no tronco de uma árvore, nasce um pinheiro e passa a ser o pinheiro, então o símbolo da reencarnação, mas é o símbolo do renascimento, do ressurgimento. Então eles passam a usar os pinheiros para comemorar o renascimento, o ressurgimento, e as pessoas daquela época passam a levar, enfeitar nessa época do ano, dia 25 de dezembro, suas casas com o pinheiro e com as bolas de Natal. Essas bolas nada mais que representa o pecado original, não é de hoje. A árvore representa o pecado original, os frutos da árvore, as bolas dessa árvore significa o pecado, né? E sempre essa fita que nós temos enrolado, nós enrolamos uma fita, né? Nós entre aspas, né? Aquelas pessoas que enfeitam, enrolam uma fita, essa fita ela traz como símbolo a serpente. Então olha só para você ver o paganismo inserido, embutido, e tudo isso era acompanhado, olha só, a árvore de Natal celebra o primeiro pecado do ser humano. Isso que é verdade.
E o enfeite, todas essas bolinhas é o fruto, e a fita ela tem a representação da serpente. Ela é um ritual satânico, uma celebração satânica. Então essa que é a verdade, né? Infelizmente nós não conseguimos se desprender de algo pagão, né? Mas não tem problema comemorar o Natal, nós estamos falando de Jesus e não sei o que, mas tem que ser exatamente na mesma data, com todos os subterfúgios, né, que foram que veio do paganismo, né? Nós só mudamos, entre aspas, o foco, mas não mudamos as representações, e aí todo esse paganismo é embutido dentro do nosso evangelho. Nós temos como semelhança aí Nossa Senhora da Aparecida. Qualquer semelhança não é mera coincidência, meu amigo. É um ídolo disfarçado. O Deus Sol e a deusa Lua. Olha só, você está vendo aí, e é inegável, né? Nós temos acesso a estudar toda essa questão, Deus dos primórdios. Olha só, disse Jacó a sua família, todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, e purificai-o, e mudai-vos as vossas vestes. Então essa celebração, você celebrar em família, maravilha, poderoso, devemos celebrar sempre, mas o Natal, infelizmente hoje é pregado uma mentira para as nossas crianças, que existe o Papai Noel, as renas, os trenós, tanta coisa, e a gente vê tanta mentira sendo inserida, né, no contexto, tirando o foco da pessoa do Senhor Jesus, que não nasceu, eu repito, não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas não abrimos mão de comemorar nessa data. Se fôssemos comemorar realmente, se bem que Cristo nos manda comemorar a sua morte e ressurreição, que é a celebração da Páscoa. Óbvio que o nascimento de Jesus foi algo importantíssimo, primordial. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e toda essa questão aí de Deus enviando o seu filho, ele nascendo, cumprindo o seu papel, o seu propósito, o seu chamado, né, hoje nos dá essa graça de estarmos aqui, né? Mas se fôssemos historicamente colocar uma data, nós não saberíamos ao certo, mas se fôssemos colocar pelo menos um mês, esse mês seria aproximadamente setembro e outubro. Então tem muita polêmica ainda, tem gente que acha que não tem problema nenhum, tem gente que acha que pode pegar o subterfúgio e viver isso, enfim, mas mesmo assim a verdade ela tem que ser dita, a verdade ela tem que ser exposta, a verdade ela tem que ser dita da onde que surgiu. Infelizmente nossos dias atuais, nosso evangelho atual, ele tem sido inserido aí do paganismo, muitos rituais. Devemos ou não devemos comemorar o Natal? Deixo essa pergunta para você. Tire você mesmo as suas conclusões. Um estudo rápido aqui. Você pode pesquisar, você pode estudar, você pode tirar suas próprias conclusões usando somente a Bíblia. Mas se você quiser, você pode pesquisar a história de Nimrod, você pode pesquisar a história de Tammuz. Tammuz está na Bíblia. Você, aí está o nome, mas você, quando estuda toda essa questão das datas, das comemorações, a gente vê que tem muita coisa pagã inserida no nosso meio aí.